Contos de Demônios e Deuses. Capítulo 16. Magia demoníaca. Yeziun tirou 2 pergaminhos de inscrição do seu anel interespacial. Pessoas experientes geralmente guardam suas técnicas em padrões de inscrição. Eles as escrevem em pergaminhos de inscrição e quando estão em batalha, eles podem ativar o pergaminho para lançar poderosas técnicas de batalha, muito mais rápido do que se estivessem que realizar a técnica no meio da luta. Mas pergaminhos de inscrição são geralmente muito caros. Um único pergaminho de inscrição em branco custa centenas de moedas espirituais. Um pergaminho de inscrição de nível bronze custa milhares de moedas, e apenas um pergaminho de nível prata custa mais de 10 milhões de moedas. Quanto ao nível ouro, o preço deles é simplesmente muito alto. São coisas extremamente preciosas que as pessoas comuns não conseguem comprar. Esses 2 pergaminhos de inscrição são inscrições Vento de Neve. Os dedos pálidos de Yeziun lentamente abriram um dos pergaminhos de inscrição de nível bronze. Esses 2 pergaminhos de inscrição parecem ter algum erro de quando foram desenhados e ficaram incapazes de serem ativados, mas eu não consigo encontrar a raiz do problema. Nili passou a olhar pelos 2 padrões de inscrição nos pergaminhos e rapidamente descobriu o problema. Ele passou muito tempo de sua vida anterior dentro do livro temporal dos espíritos. O conhecimento de Nili quanto a padrões de inscrições já havia atingido a perfeição independentemente do atributo. Para ele, os padrões de inscrições de todos os tipos eram simples de se entender. Arrumar 2 pergaminhos de inscrições de nível bronze não era nenhum desafio para ele. Mesmo se os professores não pudessem dizer a raiz do problema nesses pergaminhos de nível bronze, com o seu conhecimento, você não poderia pedir ao seu pai a resposta? Perguntou Nili olhando para Yeziun. Dentro dos olhos cor de lavanda de Yeziun, um toque de tristeza apareceu. Nili de repente entendeu. Yeziun nunca teve uma mãe desde que nasceu, e com seu pai sendo o senhor da cidade, ele esteve ocupado todos os dias. Seu avô era um espiritualista de nível lendário. Teve que levar seus homens para explorar as montanhas ancestrais para eliminar qualquer inimigo em potencial da cidade gloriosa. Então, naturalmente, ninguém poderia ajudá-la. Pensando nisso, Nili ficou com pena de Yeziun e disse: "No futuro, se você tiver qualquer problema, pode me encontrar aqui, mais ou menos nesse horário." Terminando de falar, o olhar de Nili caiu sobre os 2 pergaminhos de inscrição de nível bronze. Apontando para um dos pergaminhos, ele disse: "Este pergaminho de inscrição bronze é a inscrição Vento Gélido afiado como navalhas, no atributo Vento de Neve, e a estrutura da inscrição não tem nenhum problema, mas este é um pergaminho com defeito." Perguntou Yeziun com surpresa. "Pergaminho com defeito?" Nili falou rindo. "Isso. A pessoa que fez este pergaminho defeituoso é um especialista em fraudes. Se sua visão não for afiada o suficiente, ser levada a comprar este livro é algo compreensível. A inscrição Vento Gélido afiado como navalhas é desenhada com o sangue da minhoca espiritual Vento de Neve. O sangue dessa minhoca espiritual tem a cor cinza prateada, e não esta cor vermelha prateada brilhante. Meu palpite é que isso foi escrito com sangue de larva da minhoca espiritual Vento de Neve. A larva dessa minhoca espiritual não é forte o suficiente e foi isso que fez a inscrição Vento Gélido afiado como navalhas incapaz de se ativar. O sangue de uma minhoca espiritual Vento de Neve adulta tem a cor cinza prateada, e se a cor de seu sangue for vermelho prateada, quer dizer que ela está em sua fase larval. Yeziun nunca pensou que o problema era algo com isso. Ela pegou esse pergaminho de inscrição, não foi capaz de ativar e então começou a perguntar a vários professores do instituto e até mesmo perguntou ao vice-diretor, mas nenhum deles foi capaz de encontrar o problema porque o pergaminho de inscrição foi escrito corretamente. Este mistério estava escondido dentro de seu coração por um longo tempo e até hoje, quando ela finalmente foi resolvida. Então, sua perspectiva estava errada. A inscrição não tinha problemas, por isso, tentar encontrar um problema nela era naturalmente impossível. Nili pode encontrar esse tipo de problema com apenas um olhar. Quão profundo devia ser o conhecimento dele para ele poder fazer isso? O conhecimento daqueles professores do vice-diretor estavam abaixo de Nili? Uma profunda admiração quanto a Nili surgiu dentro de Yeziun, enquanto ela baixava a guarda gradualmente contra Nili. Uma pessoa com este conhecimento não deve ter um caráter ruim. E quanto a esta inscrição de nível bronze? Yeziun apontou para o outro pergaminho de inscrição. Enquanto olhava para o livro, ela olhou novamente para Nili. Ele era ligeiramente mais alto do que ela, com um rosto esculpido, sobrancelhas afiadas e olhos brilhantes.
Ele era muito bonito. No passado, a presença de Nili na classe era muito pequena. Apenas quando Ezium começou a ter alguma compreensão sobre Nili, foi que seu coração começou a sentir profunda admiração por ele. Nili explicou. Este padrão de inscrição é a inscrição Vento Gélido Neve Súbita, do atributo Vento de Neve. Vento Gélido de Neve Súbita era originalmente um padrão de inscrição de neve nível prata, mas o Vento Gélido Neve Súbita, deixado pela Idade das Trevas, estava incompleto. Depois, algumas pessoas tentaram consertá-lo e no processo o fizeram cair de nível, tornando-se um padrão de inscrição de nível bronze. Ezium tinha suas dúvidas. Ela nunca pensou que ainda existia uma história por trás do padrão de inscrição. Em que livro isso foi escrito? E como é que ela nunca ouviu falar disso antes? Ela ouviu Nili continuar sua explicação. Além de cair para o nível bronze, os remendos que fizeram no padrão de inscrição causou um problema na sua estrutura e, portanto, muitas vezes ele pode ter problemas ao ativar, fazendo com que fique inutilizável, mas ele só precisa ser um pouco ajustado. Mudanças estruturais? Como você mudaria isso? Os olhos de Ezium estavam cheios de dúvidas. Mesmo seu avô não se atreveria a mexer com a estrutura de um padrão de inscrição. Isso porque os padrões de inscrição deixados pelas eras antigas já estavam em perfeita forma. Embora seu avô fosse um espiritualista de nível lendário e pudesse criar padrões de inscrição, ainda era muito difícil de ajustar um já pronto. Você tem um pincel? Perguntou Nili olhando para Ezium. A mão direita de Ezium se moveu e ela pegou um pincel chifre de prata de seu anel interespacial. Era um pincel feito a partir dos chifres de uma ovelha com chifres. Enquanto Nili pegava o pincel chifre de prata da mão de Ezium, seu dedo acidentalmente tocou a palma de Ezium. O contato com aquela pele macia fez o coração palpitar. Ela imediatamente retirou a mão e de repente levantou a cabeça olhando alertadamente para Nili. Ela pensava que Nili tinha intencionalmente tentado tirar proveito da situação, mas ficou surpreso ao ver que Nili estava segurando o pincel com uma expressão digna em seu rosto. Talvez ela estivesse exagerando, mas o contato anterior a fez ter uma sensação estranha. Nili deu algumas pinceladas simples no papel branco e um padrão de inscrição mais completo do que o Vento Gélido do Neve Súbita apareceu. A forma das linhas era extremamente bem proporcionada, como se tivessem sido impressas. Nili acabou fazendo padrões de inscrição tão complexos com apenas algumas pinceladas aleatórias. Tal capacidade assustadora a fez ofegar em assombro. Aquele pergaminho ajustado se tornou ainda mais complexo e difícil de entender. Até mesmo Ezium não conseguia mais entendê-lo. Este é o Vento Gélido Neve Súbita completo, disse Nili olhando para Ezium. É um padrão de inscrição de nível prata. O olhar de Ezium caiu sobre este pergaminho e as suas sobrancelhas franziram. Esta inscrição acabou sendo 2 vezes mais complexa em comparação com a de antes. A atual Ezium não conseguia verificar o quão eficaz o padrão de inscrição era, a menos que alguém fizesse um pergaminho dele. Ela não tinha visto esse tipo de padrão de inscrição antes. Este padrão de inscrição foi feito com 36 padrões de fundação em sua estrutura, Nili explicou. Ele tem uma estrutura estável, a anterior não era estável. Ezium soltou cheio de dúvidas. Ela não perguntou mais nada, apenas ficou com o padrão de inscrição alterado por Nili, preparando-se para levar a inscrição até as pessoas que fariam o pergaminho para testá-lo e ver se realmente era como ele disse, um padrão de inscrição de nível prata. Então, ela procurou orientação adicional quanto a alguns problemas que ele teve com os padrões de inscrições Vento da Neve, bem como as técnicas de cultivação. As respostas de Nili eram calmas e suaves. Ezium aliviou as dúvidas que tinha quanto a ele e começou a admirá-lo ainda mais. Quanto tempo uma pessoa precisaria gastar para ter um conhecimento tão profundo quanto a de Nili? Colega Nili, muito obrigado pelas suas respostas. Não se esqueça do nosso acordo sobre nos encontrarmos aqui amanhã, faça chuva ou faça sol. Antes de sair, Ezium deu um sorriso gracioso como uma pérola, bonito e refinado. Aquele sorriso brilhante fez Nili ficar um pouco distraído. Ezium foi embora acenando com a mão. A linda vista das costas dela enquanto ia embora era graciosa e atraente. O humor de Nili se tornou ainda mais alegre e ele ficou muito satisfeito com sua primeira conversa com Ezium. Bem quando Nili estava se preparando para sair, uma mão surgiu do nada e agarrou seu colarinho.
Os olhos de Nili caíram sobre a pessoa que o segurou, sua expressão escureceu. Aquela pessoa era Shen Yui. A mão direita de Shen Yui segurava o colarinho de Nili enquanto ele o encarava ferozmente. Sobre o que vocês e um estavam falando? Solte sua mão, caso contrário eu não serei mais educado, Nili respondeu friamente. Não será mais educado comigo? Nili, você pensa muito de si mesmo. Quem você acha que é? Pensando que você é tão bom só porque sabe alguns padrões de inscrição? Você ainda é uma merda. Fique longe de Zion, caso contrário, eu vou lhe mostrar o que acontece com quem me irrita. Shen Yui disse ferozmente. Luzê, Lupial e os outros correram imediatamente em direção a Nili, mas nesse momento haviam cerca de 6 ou 7 garotos ao lado de Shen Yui encarando os 5. O espírito de luta em ambos os lados despertou. Os outros alunos da biblioteca, ao ver a situação, começaram a se distanciar, temendo que fosse se envolver. O que aconteceu? Ouvi dizer que Shen Yui e Nili estão tendo um conflito contra a deusa Yeziun. Parece que vai ter uma luta daqui a pouco. Quem é esse Nili para ousar ofender Shen Yui, um membro da família sagrada? Nili é louco. Ele não sabe o seu lugar. Shen Yui vai chegar a Bronze 1 em breve. Como Nili poderia ser capaz de fazer qualquer coisa contra ele? Na visão de Shen Yui, como a força atual, acabar com Nili seria extremamente fácil. Ele só precisaria usar 1/10 de sua força para vencer. Nili olhou para o arrogante Shen Yui com desprezo. Em sua opinião, Shen Yui é apenas um garoto. Ele nunca pensou naquele garoto como uma ameaça. Nili disse em pensamento: mesmo que toda a sua família sagrada possa disputar comigo, quem você pensa que é Shen Yui? Não importa se a força ou nível de força da alma, o atual Nili é inferior quando comparado com Shen Yui. Afinal, Nili só começou a praticar a técnica de cultivação do Deus Celestial 2 dias atrás. Mas, na visão de Nili, a capacidade de usar sua força e a força da alma de Shen Yui não era diferente da capacidade de um ser primitivo. Embora minha força física atual seja de apenas 38, e minha força da alma seja 32, para forçá-la a desmaiar só isso já é o suficiente. Você acha que usando sua família sagrada como desculpa você pode ser arrogante e prepotente? Você acha que tendo o reino da alma de verde, você é um gênio? Você ainda está bem longe disso, disse Nili segurando o punho de Shen Yui. Pressionando o dedo médio na articulação do pulso dele, sua força passou de seu dedo médio para a articulação lentamente e fez Shen Yui soltar seu colarinho. Shen Yui ficou surpreso ao descobrir que Nili, ao segurar seu punho, fez todo o seu braço ficar dormente e fraco. Não importa como tentasse usar a sua força, sua mão não conseguia resistir e foi forçada a abrir. Em apenas um momento, a mão de Nili foi como uma garra de aço apertando o punho de Shen Yui e fez o rosto de Shen Yui distorcer por conta da grande dor que sentiu. Como Nili fez isso? Minha força é obviamente maior que a dele e eu não pude sequer resistir? Na mente de Shen Yui, sua impressão quanto a Nili sempre foi a de alguém com um grau inferior, talento natural de reino da alma ruim e físico fraco. Enquanto, em sua mente, ele era o gênio da classe, abençoado com o reino da alma verde, tomava todos os tipos de elixir desde pequeno, o que fez seu corpo se tornar ainda mais forte do que o das outras pessoas de sua geração. Mas, nesta rápida batalha de força, ele foi totalmente incapaz de fazer algo a Nili. Que tipo de magia demoníaca Nili usou? Nili zombou silenciosamente. Apesar de sua força ainda não ter sido melhorada, a capacidade de Nili ter controlado a sua força não era algo que Shen Yui poderia se igualar. Nili acertou um ponto de acupuntura no pulso de Shen Yui com um poder concentrado em seu dedo, o que fez o braço dele perder a força.